Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto. Deixa a imagem na tela enquanto eu vou falando. Para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Quando eu começar a dar deixa de que eu vou falar do Rodrigo Caetano, Box 40, Avenida São traz de Jerônimo novo pra cá e eu 120, chamo o vídeo que aí vai Jardim Bela entrar só o vídeo Vista, na em tela. Americana, São Paulo. Vídeo? Tem áudio? Ah, da CBF. Do Rodrigo Caetano. É do Rodrigo Caetano, você põe só o vídeo então, Choque. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Centralizar, vai lá pra povo. Nossa, tá bem atrasado o jornal. Desculpa aí, rapaziada. É esse negócio consumiu, né, velho? Podia muito bem pegar o Vlad e fazer o jornal velho. E tudo bem. Porque atrasar e tá dando jornal novo. Vou falar das redes sociais. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Vamos chamar a vinheta, senão vai demorar muito, tá? Então já entra pro jornal. Só põe aí pra nós posicionar. Mas eu acho que não. Tudo bom, vai dar tudo certo. Muito boa tarde para você que acompanha a segunda edição do Jornal Todo Dia de hoje, quinta-feira, 6 de março. Agora são 12:02 e a gente já vai trazer direto atualizações do caso do Pedro Severino. Isso mesmo, é aquele atleta que se acidentou na rodovia Anguera na terça-feira e o repórter João Victor Viana está aqui comigo no estúdio, ao vivo, para trazer todas as atualizações para você. Boa tarde, João, seja bem-vindo. Boa tarde, Airan. Boa tarde a todos que acompanham a segunda edição do Jornal Todo Dia. Exatamente, atualizações sobre o caso do Pedro Severino, o garoto de 19 anos, jogador da base do Red Bull Bragantino, que sofreu um acidente aqui na nossa região na última terça-feira. Desde então, estamos trazendo todas as atualizações do caso. A gente trouxe nesta quarta que o Hospital Municipal havia feito o procedimento para a morte cerebral do atleta. Depois esse procedimento foi finalizado e aí continuou o tratamento com o jogador. E as atualizações desta quinta-feira é que o Hospital Municipal de Americana realizou a transferência do atleta para a Unimed de Ribeirão Preto. Essa transferência aconteceu por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira. A equipe de reportagem da TV Todo Dia também entrou em contato com a Unimed Ribeirão Preto, que confirmou então a transferência, a chegada do atleta até a unidade lá da cidade de Ribeirão Preto, onde inclusive o Pedro já atuou no Botafogo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O atleta então já está no Hospital Unimed e está em estado grave e estável. O caso será acompanhado pelas equipes de intensivistas e de neurocirurgia do hospital, que já iniciou a avaliação médica do paciente. O Hospital Unimed também diz que seguirá aí prestando todo o atendimento possível ao paciente e também a todos os familiares. Então, Pedro já sob os cuidados da Unimed de Ribeirão Preto, recebendo aí a avaliação médica dos neurocirurgiões. Inclusive, tivemos hoje
a convocação da seleção brasileira e houve uma menção ao Pedro Severino feita pelo Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF. Vamos acompanhar. Bom, outro ponto, gostaria de expressar nossa solidariedade também ao Pedro Severino, filho do ex-atleta aqui, também da seleção, do Lucas, que não só solidariedade, mas também que possamos fazer pensamento positivo, orações para pronta recuperação dele, né, desse trágico acidente de um jovem, que eu acho que certamente, tomara a Deus, tem uma carreira brilhante ainda pela frente. Bom, é isso como o João mencionou. E já que a gente está falando, João, de seleção brasileira, antes a gente deseja uma pronta recuperação para o atleta Pedro Severino, que se acidentou na rodovia em Anguera, que tudo dê certo para ele e para a família. Mas já que a gente está falando de seleção, quem são os convocados aí do técnico Dorival Júnior para os próximos partidas aí da seleção? Exatamente, essa menção na convocação da seleção, inclusive o pai do Pedro, né, foi jogador, teve passagens pela seleção, é um caso que chocou todo o Brasil, inclusive a CBF aí por meio do Rodrigo Caetano, prestando a sua solidariedade. Mas falando então da convocação, vamos colocar na tela a convocação do técnico Dorival Júnior para os amistosos contra Colômbia e Argentina, que acontecem nos dias 20 e 25 de março. Os goleiros são Alisson, Bento e Ederson, defensores entre laterais e zagueiros Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley, meio-campistas André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar, e os atacantes são Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Destaque, claro, para o Neymar, que volta aí à seleção desde outubro de 2023. O Neymar não figurava em uma convocação da seleção. Também destaque para o Wesley, lateral do Flamengo, que ganha a oportunidade pela primeira vez. Faltou alguém, João? Tinham muitos nomes em dúvidas, né? A temporada no Brasil ainda é muito no início, as conclusões ainda estão sendo tomadas, mas acredito que os nomes convocados aí eram os mais esperados. Destaque, claro, a volta do Neymar para esses dois confrontos. Certo, obrigado, João. E do esporte, como a gente começou falando sobre o tema da saúde, com as atualizações do caso do Pedro Severino, a gente vai chamar lá em Campinas o nosso correspondente Guilherme Perangeli, que vai falar sobre a situação do Hospital das Clínicas. A saúde pública de Campinas vive um novo problema. O Hospital de Clínicas da Unicamp anunciou ontem a suspensão temporária do atendimento a novos pacientes adultos devido à superlotação na unidade de emergência referenciada. Segundo o HC, houve aumento tanto na demanda espontânea quanto nos encaminhamentos por parte das centrais reguladoras. Para se ter uma ideia, a sala de emergência da clínica médica atingiu 200% de ocupação. Já a sala de emergência para cirurgia de trauma, 300% de ocupação. Nos pontos de observação, a superlotação chegou a 500%, ou seja, 5 vezes acima da capacidade. A superintendência do hospital afirma que o cenário é crítico e compromete a segurança dos pacientes, já que não há mais espaço físico para acomodar macas, nem pontos de cuidados para pacientes graves ou com indicação de internação. Segundo a direção do HC, isso torna inviável a recepção de novos casos encaminhados pelo SAMU, pelos bombeiros e pela Central Estadual de Regulação de Vagas, a CROSS. E a suspensão dos atendimentos a novos pacientes adultos será reavaliada conforme a rotatividade dos leitos. A expectativa do hospital é reorganizar parte dos internados para aí sim liberar espaço. Apesar da superlotação, todos os pacientes dentro do hospital estão recebendo atendimento, segundo a direção, embora o tempo de espera tenha aumentado. As áreas de pediatria e cirurgia não foram impactadas e seguem funcionando normalmente. Lembrando que há um mês, o Hospital PUC Campinas anunciou que o PS adulto da unidade do SUS estava superlotado. Tinha capacidade para 20 leitos naquela oportunidade, com 70 pacientes internados. Portanto, é um problema que de tempos em tempos acontece no SUS aqui de Campinas, não é um fato isolado no HC ou na PUC Campinas. Então, essa superlotação é, de certa forma, recorrente. De tempos em tempos, os hospitais anunciam este problema, depois acabam resolvendo, mas, infelizmente, volta a acontecer de novo. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme. 12:09 no seu relógio da TV Todo Dia. E em Americana, o maior gargalo da saúde tem sido a dengue. Até o prefeito Chico Sardelli
foi contaminado pela doença e a gente também deseja uma pronta recuperação. Atualizações sobre a situação agora com o repórter Diego Rodrigues. A Americana confirma mais 2 mortes causadas pela dengue no município em 2025. As vítimas são uma mulher de 72 anos, moradora do bairro Jardim da Paz. Ela estava internada em um hospital público e faleceu no dia 7 de fevereiro. A outra vítima, uma mulher de 43 anos, moradora do bairro Cidade Jardim 2, estava internada em um hospital particular e faleceu no dia 16 de fevereiro. Ambos os casos foram encerrados pela vigilância epidemiológica por meio de exames e critério clínico. Os outros óbitos registrados em 2025 são de um homem de 41 anos, morador do bairro Santa Cruz, de um homem de 25 anos, morador do Jardim Boer, uma mulher de 61 anos, moradora do Jardim São Paulo, e uma mulher de 96 anos, moradora do Parque da Liberdade. O município contabiliza 1.841 casos positivos da doença neste ano de 2025. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Obrigado, Diego. E o carnaval acabou. A quarta-feira de cinzas passou e a vida voltou à normalidade. Mas alguns desdobramentos e balanços da folia continuam. O Felipe Gomes, nosso repórter, vai trazer como foram os festejos em Santa Bárbara do Oeste. A programação de Carnaval de Santa Bárbara do Oeste, que aconteceu entre os dias 1º e 3 de março, reuniu um público rotativo de 87 mil pessoas, oferecendo um espaço de segurança, respeito e cultura. A cidade consolidou mais uma vez a tradição carnavalesca para todas as idades e turistas da região. Apenas na Praça Central de Santa Bárbara, o público rotativo chegou a 45 mil pessoas, que participaram das programações gratuitas. Já os 9 blocos carnavalescos espalhados pela cidade levaram a energia do carnaval barbarense para diversos pontos, reunindo um público rotativo de 47 mil foliões. Neste ano, os blocos que marcaram presença no carnaval barbarense foram o Bloco Apareceu a Margarida, Bloco da Carnavalesca, Bloco das Bárbaras, Bloco do Rock, Bloco da Traquitana, Bloco Carnavalesco Bora Lá, Bloco Amigos da Lilica, Blocão Animais Tem Voz e o Bloquinho Animadinho. As atrações musicais na Praça Central incluíram Samba Judá, Grupo Samba da Nega, Grupo Assim Que Se Faz e Robson Cruz e Banda. Além da programação musical, a Praça Central contou com uma variada praça de alimentação. Realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento teve como objetivo fortalecer as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval e sambas, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias organizadas, sem finalidade lucrativa. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. É isso. E o carnaval também é economia. Movimenta muito dinheiro, muito consumo. E o nosso correspondente lá de Campinas, o Guilherme Pierangeli, volta para falar como foi o cenário na cidade. Campinas divulgou nesta quarta-feira de cinzas o balanço do carnaval na cidade. Segundo a prefeitura, cerca de 250 mil pessoas participaram dos eventos ao longo dos 2 finais de semana de pré-carnaval e dos 5 dias de folia oficial. Foram 240 horas de festa, com 60 eventos e blocos, e uma programação diversificada, com os tradicionais blocos de marchinhas e samba, e também eventos específicos, até para roqueiros e pets. E neste ano, o Carnaval de Campinas aconteceu mais uma vez de forma descentralizada. Até tivemos eventos e blocos no centro da cidade, mas o grande sucesso ficou por conta dos blocos e eventos nos bairros e distritos. O bloco Vai Pra Cuba, no Jardim Nova Europa, foi um dos 6 que fecharam o Carnaval Campineiro nesta terça-feira. O bloco saiu da Avenida Estados Unidos e seguiu pelas ruas do bairro até chegar na Rua Cuba. E os moradores puderam curtir a festa de camarote, como o Edson Tomásio, que viu o bloco parar na porta da casa dele. Eu tô gostando, já há 2 anos que vem, esse aqui é o 3º ano, tá muito bem, tô gostando. Eu acho maravilhoso essa festa popular, reunir as pessoas, a alegria de todo mundo, é uma delícia, muito joia. E é melhor o carnaval assim, nos bairros, do que só no centro, ele descentralizado? Eu acho que carnaval tem que ser em todo lugar, no bairro, no centro, nos clubes, tem que aproveitar uma vez no ano só, né?
Um dos organizadores do bloco, Ed Lohan, conta que o Vai pra Cuba surgiu para reforçar, com marchinhas e paródias, bandeiras como o casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo e o direito das mulheres. A proposta do grupo é a de expressar a importância dos direitos humanos como um elemento de preservação e uma forma também de comunicar à sociedade a importância desse intento. Então é um grupo que está falando muito sobre diversidade, sobre a questão da luta dos direitos das mulheres por espaço e a preservação dos seus direitos também. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, o carnaval na cidade movimentou 16 milhões de reais, impactando positivamente setores como alimentação e bebidas, turismo e vestuário, com destaque para a busca por fantasias e adereços. O segmento de bebidas e alimentação cresceu 6%, refletindo o aumento da circulação de pessoas e o consumo nos blocos de rua. Segundo a CETEC, autarquia responsável pelo uso e ocupação do solo em Campinas, 140 ambulantes foram cadastrados para atuar temporariamente no carnaval e eles movimentaram R$1,5 milhão de reais em vendas durante os dias de festa. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Valeu, Guilherme. E também, fechando o carnaval, se você tiver com saudade, você tem os conteúdos para ver no nosso portal tododia.com.br e também no nosso YouTube, toda a cobertura completa da região. Vai lá, TV Todo Dia Oficial. Vamos fechar esse tema nesta quinta-feira com o Diego Rodrigues falando sobre o balanço policial dos festejos. Polícia Militar realiza a Operação Carnaval 2025 na região e captura 3 foragidos. As ações ocorreram entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, nas cidades de Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e Montemor. Durante a operação, foram realizadas abordagens, fiscalizações e bloqueios em diversos pontos estratégicos da região. O objetivo da operação foi reforçar a segurança, reduzir perturbações da ordem pública e combater crimes durante o período festivo. A ação contou com o efetivo do batalhão, além do apoio de viaturas da Polícia Tática. A ação contou com todo o efetivo do batalhão, além do apoio de viaturas da Força Tática, ROCAM e bases comunitárias móveis. Durante a operação, 31 estabelecimentos foram vistoriados, 776 abordagens pessoais foram realizadas, 596 condutores foram fiscalizados, 279 autos de infração de trânsito foram emitidos, 46 veículos foram recolhidos, 87 pontos de visibilidade, 53 pontos de bloqueio e 3 foragidos foram capturados. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. É isso, 12h17 no seu relógio da TV Todo Dia. Vamos a um breve intervalo, mas já voltamos. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Meio-dia, mais 19 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência.
E agora vamos ao quarto episódio da nossa série especial sobre o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no sábado, 8 de março. A Nicole Maia traz todas as informações para você. Que a minha história de vida é realmente para fortalecer outras mulheres. E dizer que se eu passei, né, todas podem passar. Thaís cresceu no orfanato em Garça, município de São Paulo, dos seus 10 aos 17 anos. E isso se deu devido à relação conturbada com sua mãe. A minha mãe e eu não nos dávamos muito bem, então a minha mãe tinha um relacionamento com uma pessoa, no qual naquela época eu sofri abuso. E a minha mãe não tinha muito... Eu falo que não tinha aquele amor de mãe, né, no qual a gente espera, que é aquele amor no qual acaba nos abraçando, né, se sentindo para ser o nosso porto seguro. Eu não tive isso. Naquela época, quando eu fui falar para minha mãe do acontecido, do que havia acontecido, ela não acreditou em mim. Sua casa já não era o seu porto seguro, e a rua se transforma em seu lar, sendo encaminhada ao orfanato pelo Conselho Tutelar. Eu sentia muito medo, com isso eu só queria ficar na rua, porque parecia que a rua, na verdade a minha casa era para ser um lugar seguro, mas na verdade não era. O lugar seguro que eu me encontrava era na rua. Ela relembra sobre o seu primeiro dia no orfanato. Naquele momento eu chorava muito, eu sofria, eu me lembro de chegar na porta do orfanato, de perua, e é como se eu tivesse sido abandonada ali. Né? Aos 17 anos, Thaís decide sair e foi trabalhar em uma floricultura. E aos 18 anos, ela engravida do seu primeiro filho. Eu engravidei, eu tinha 18 anos, tive ele, né, perto dos 19. E a partir daí foi que eu também não esperava o que iria acontecer comigo. Por tudo que eu iria passar, como que iria ser, eu não imaginava por tudo que eu ia passar. E aí foi que começaram as minhas maiores batalhas, né? Além da gravidez, de eu ter passado por uma gravidez bem difícil, bem complicada, eu ter voltado para casa da minha mãe, a gente teve uma briga quando meu filho completou 13 dias de vida, ela me colocou para fora de casa. Com isso, um pouco antes, na hora que a gente estava discutindo, ela me jogou para cima do meu filho, ele estava deitado na cama, eu quase caí em cima dele naquele dia, eu poderia ter matado o meu filho. Após momentos de dificuldade, quando o filho de Thaís tinha apenas 6 meses, ela foi acolhida por uma amiga e relembra. Meu filho estava para completar 6 meses, eu simplesmente recebi um belo de um dia o oficial de justiça na casa da minha mãe, né? Na época eu morava ainda com ela, eu estava prestes para começar a arrumar um trabalho, tudo. E eu recebi um oficial de justiça com o papel de que eu teria que sair da casa da minha mãe naquele momento, sem eu ter para onde ir. Eu entrei em desespero, liguei para uma amiga minha, a Pamela, naquele momento, e falei para ela o que estava acontecendo. Ela correu até lá e ela falou: não, o que eu posso te oferecer é a minha casa, você vai ficar lá junto com o seu filho. Na época, minha mãe não deixou nem eu pegar muitas coisas dele, era uma época muito chuvosa, então eu tinha que estar lavando, né, colocando atrás da geladeira para poder secar. Meu filho dormia no carrinho, eu dormia no chão. Era o que ela podia me oferecer naquele momento. Ela consegue um emprego de babá e recebe a notícia. Alguns dias depois eu descobri que eu estava grávida novamente. Eu descobri que eu estava grávida, meu filho com 6 meses, eu grávida. Foi desesperador. Confesso que foi desesperador. Após um período de estruturação, Thaís recebe uma visita surpresa. Sua mãe estava na porta do seu serviço e fez uma proposta. E ela falou que era para eu deixar meu filho com ela. E realmente, naquele momento, o meu coração como mãe só pensava nele, né? Só pensava no bem-estar dele. Porque ele era tudo que eu tinha. E tudo que eu tinha, naquele momento, não cabia, né, dentro do que ele precisava. Seu filho mais velho foi morar com sua mãe. E desde então, Thaís passou por diversas casas, até se fixar em uma até o nascimento do seu filho que estava na barriga. Uma semana antes de eu ganhar o meu filho, eu tive uma discussão, eu fui até a frente da casa da minha mãe para poder tentar ver o Cauã, ela não permitiu. E foi quando ela se virou para mim e falou: eu espero que você e essa criança bastarda morram na mesa de parto. Fui sozinha ganhar o bebê.
na maternidade em Marília. Quando eu cheguei na maternidade, eu fiz a minha entrada, eu fiz a minha internação, eu que fiz tudo. E aí, quando foi que eu comecei a ter as dores de parto, eu só me lembrava do que ela falou. Que eu ia morrer na mesa de parto. E aí, uma enfermeira que estava lá naquele momento, o nome dela era Patrícia, e ela segurou a minha mão e ela falou: você não vai morrer, nós estaremos aqui. E ela ficou o tempo todo que eu estive em trabalho de parto segurando a minha mão. Com o nascimento do seu filho, Thaís começa a se estruturar, com um novo emprego, sua casa e o seu bebê, e se mudou para Pompeia, onde reencontrou seu pai que não via há 15 anos. Quando eu falei alô, eu escutei uma voz grossa, falando: alô, filha? E aí era meu pai. Era meu pai. Eu desabei naquela hora porque eu nem imaginava, né, que ele poderia entrar em contato comigo, e através da vida daquela mulher, eu consegui reencontrar meu pai depois de 15 anos. O contato com o pai levou Thaís para Americana, cidade em que seu pai morava, onde conheceu seu atual esposo, que é casado há 13 anos. Foi quando ela recebeu uma ligação do Conselho Tutelar sobre o seu filho que estava morando com sua mãe. Quando meu filho estava com 8 para 9 anos, o Conselho Tutelar entrou em contato comigo, perguntando se eu aceitaria ficar com meu filho, porque se eu não aceitasse, ele iria morar no orfanato. Foi assim que eu revivi tudo que eu já tinha passado. O orfanato, ele não foi ruim para mim, ele foi a salvação da minha vida, porque diante de toda a exposição que eu estava, né, com abusos, ficando mais na rua, eu não sei o que poderia ter sido da Thaís naquela época. Então ele foi a salvação da minha vida. Mas não é fácil, né? Você se sentir abandonada, você se sentir sem o cuidado de pai e mãe. Essa situação foi muito difícil. E geraram muitos traumas, né? Existem os traumas que você vai carregar, suas marcas vai ser carregadas para o resto da vida. E através daí foi que eu falei que ele não iria para o orfanato. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo lá. O porquê que ele estava nessa situação. Porque a minha mãe, por ela, na época, beber muito, não ter um cuidado diário com ele não ia para a escola, ele inventava, né, que estava com dor, essas coisas, para ela poder tirar ele da escola. Então, ela não tinha aquele cuidado com ele ficava, né, pelo que me foi falado na época, pelo Conselho Tutelar, que ele ficava até muito tarde na rua, sem cuidado, às vezes descalço, época de frio, sem uma roupa de frio, né? E através disso, eles entraram em contato comigo, explicando toda a situação e perguntando se eu iria ficar com meu filho. E na hora, eu nem hesitei em responder que sim, era meu filho, né? Hoje, Thaís mora com seu marido e seus 3 filhos. E com muita fé, Thaís finaliza. Então, hoje eu posso dizer, eu venci muitas dores, eu venci muitas batalhas. Ficaram as cicatrizes? Sim, mas é para me lembrar de onde que eu vim, é para me lembrar de onde que o Senhor me tirou, o que Ele fez na minha vida, né, através de tantas coisas, de tantas pessoas. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Muito legal, né? E eu sei que você ficou curioso, ficou curiosa para acompanhar quais seriam os outros episódios. Então, o terceiro, o segundo e o primeiro episódio estão disponíveis tanto no nosso portal tododia.com.br e também no nosso YouTube, TV Todo Dia Oficial. 12:00 mais 28 minutos no seu relógio da TV Todo Dia. A gente encerra agora esta segunda edição e o balanço durante a tarde você acompanha às 6 da tarde ou às 6 da noite com Sabrina Furlan. Até amanhã.